Aqui seguindo agora, vamos fazer um estudo de caso aqui com a prensa. Eu peguei a prensa porque ela é uma máquina, eu creio que muita gente conhece, né? Também existe muito material sobre ela na internet, é fácil da gente entender e dá para a gente trabalhar alguns conceitos legais de implementação de soluções aqui em NR12, até soluções criativas aqui que a gente desenvolveu para esse tipo de aplicação. Isso aqui é uma máquina, uma prensa de chaveta, né? Uma máquina bem comum e bem perigosa, uma das principais responsáveis por acidentes aí no Parque Fabril brasileiro, né? Ao longo dos anos. Só que ela é uma máquina que muitos clientes eles não querem se desfazer dela, por mais que ela seja antiga, porque é uma máquina que funciona muito bem, a mecânica dela é bem simples, ela consegue fornecer bastante força ali, né? Através de um sistema simples. E faz o trabalho bem, só que é uma máquina que ela tem alguns pontos importantes ali que dificultam a adequação dela. Mas vamos começar primeiro levantando quais são os riscos mecânicos que essa máquina oferece. O primeiro e mais simples de ver ali é o risco de esmagamento devido à movimentação do martelo. Se o operador tiver com a mão ali embaixo do martelo e acontecer essa movimentação, ele vai esmagar. O martelo nosso aqui, ó. Esse cara aqui, né, tá sem ferramenta aqui, mas geralmente ela se coloca alguma ferramenta aqui que faz uma estampagem, uma dobra, né, algum tipo de trabalho na peça. E essa ferramenta fica presa aqui no martelo, ele faz essa movimentação aqui para baixo e às vezes tem uma base aqui também, né, uma matriz que se coloca ali. E se o operador tiver com a mão nessa região aqui, quando ocorrer a movimentação, ela com certeza vai provocar o esmagamento ali. Essa é uma máquina que a gente pode ver ela 10, 15, até mais de 100 toneladas de força, né? Então, você nunca vai ver uma máquina dessa que oferece um risco de acidente leve. Ela tem bastante força e vai ser sempre um risco de acidente grave. E o principal deles é esse risco de esmagamento aqui por ocasião da movimentação do martelo, né? Outra situação também que pode implicar no risco de esmagamento, mesmo com a máquina parada, né? Isso aqui, ela tem essa movimentação do volante e aí isso aqui tem um eixo excêntrico na máquina que quando ele engata uma chaveta, ele faz o giro, né? Isso aqui girando excentricamente vai ficar fazendo esse movimento de subida e descida. E se essa chaveta escapar, ou se por alguma razão ela parar, a máquina parar um pouquinho na posição fora da posição de centro ali, ela pode de repente despencar involuntariamente ali. Enquanto o operador pode estar fazendo a troca da ferramenta aqui, pode acontecer que se ela não parou bem centrada, ela despenca aqui e por peso do martelo, né, isso aqui é ferro, aí não com o motor ligado, não com a movimentação motriz da própria máquina, mas só com o peso do martelo, por cair na mão aqui, ela pode ocasionar esse esmagamento. Então por isso também existe esse risco ali de queda do martelo da prensa. Mesmo com a máquina parada, é uma condição que a gente precisa avaliar aí para também evitar esse tipo de acidente. Outro risco também o operador trabalha frontalmente aqui a máquina geralmente. Ele pode trabalhar lateralmente dependendo da ferramenta, mas na maioria das vezes ele trabalha frontalmente. E veja que ela tem a biela aqui em cima e tem esse encaixe aqui. E às vezes isso aqui é comum assim, existe a possibilidade, né? Não que aconteça todo dia, mas se não houver um cuidado, uma manutenção, devido ao desgaste, pode acontecer a quebra da biela e isso aqui vir para frente e atingir o operador, né, se ele tiver que frontal a máquina. Por isso também que essa é uma condição de risco que a gente precisa tratar, né, observar essa possível quebra da biela e o operador sendo atingido, né, esse risco de impacto aqui. Outro risco que é fácil da gente enxergar, como eu falei, esse volante ele fica girando aqui na máquina e aí quando ela engata, né, ela engata através dessa alavanca, aqui essa tem uma alavanca mecânica, mas pode ser uma alavanca pneumática aqui com um cilindro que faz o engate da chaveta e aí ele engata e gira aqui e esse eixo excêntrico que faz a movimentação. Então esse volante está todo exposto aqui, né? Então como ele vai estar em movimento de giro, existe esse risco de enroscamento do operador aqui, né, nesse volante desprotegido. Às vezes é difícil enroscar o dedo, mas às vezes uma parte da roupa, né, um jaleco, alguma coisa que o operador tiver ali, né, trabalhando, pode vir enroscar aqui nesse volante desprotegido. Então, uma vez que eu identifiquei esses riscos da máquina, eu enxerguei quais são os possíveis riscos mecânicos de acidente nela. Agora eu preciso categorizar, né? Eu preciso determinar o grau de risco da máquina. A gente já citou esse exemplo da prensa, né? A gente já sabe que ela é categoria 4. Mas por quê? Né? Só para a gente seguir os passos ali.
A gravidade da lesão é uma lesão sempre grave, né? Uma prensa desse tipo sempre vai fornecer uma lesão grave porque ela tem bastante força. Então eu nunca vou cair em lesão leve aqui, vou cair sempre em lesão grave. Aqui, a frequência de exposição. O operador precisa alimentar a peça ali, né? Em decorrência da operação, do próprio trabalho, ele precisa alimentar a peça ali, essa máquina. Claro que existem algumas automações que se faz, que se implementa alimentadores automáticos nessa máquina, mas isso são adaptações da máquina. Ela no seu conceito inicial ali, ela é feita para trabalhar com essa alimentação manual, esse tipo de máquina. Então eu preciso considerar essa frequência de exposição alta. Outro ponto a se considerar é a possibilidade de evitar o dano, né? Que a gente até usou esse exemplo. Ela não é possível, mesmo um operador treinado, capacitado, com experiência de trabalho, mesmo que eu sinalize o risco, uma pequena distração, um descuido pode ocasionar um acidente ali. Até porque essa máquina ela é muito sujeita a repique, né, acionamentos involuntários, então a chance de acontecer um acidente ela é alta mesmo com alguém treinado e capacitado, né? Não vai ser uma negligência que vai ocasionar, um simples descuido pode colocar o operador numa condição de risco ali de acidente. Beleza? Então, a gente tem aqui essa máquina como categoria 4. Ou seja, a exigência do meu sistema de segurança, ela é alta, ela é mais alta. Eu preciso implementar um sistema de segurança bem robusto ali para realmente garantir a eficácia dessa máquina. Então, aqui, né, a gente já viu um exemplo dela. Lembra que a gente falou do nosso sistema de intertravamento, né? Quando a gente vai escolher proteção fixa ou sistema de intertravamento. Existe um detalhe importante, o meu sistema de intertravamento ele passa por 3 etapas, enxergar o risco, processar e frear. E essa máquina a gente tem um problema aí justamente na etapa do freio. Por quê? Porque o freio dela não é eficaz. Eu posso enxergar o risco ali, eu posso processar, eu posso mandar um comando para parar, que se uma vez que ela engatou a chaveta ali, ela vai completar o ciclo. Ela não vai parar. Até ela não completar o ciclo, ela não vai parar e ainda existe a possibilidade da chaveta ficar enroscada e a máquina ficar repicando. Posso fazer o que eu quiser que eu não vou conseguir frear essa máquina. Então a minha etapa de freio não funciona. Por isso que uma máquina de chaveta, eu só posso trabalhar com enclausuramento da zona de prensagem ou então com ferramenta fechada. Os dois dá na mesma, os dois são proteções fixas ali que impedem o acesso do operador à zona de risco. Só que existe um detalhe importante aí também, para a gente levar em conta. O operador, quando a gente desenvolve essa máquina, a adequação dela, a solução, a gente tem que pensar numa forma do operador trabalhar com ela toda fechada, sem precisar acessar a zona de risco. Só que ele precisa trocar a ferramenta, às vezes. Então, para tornar prático isso aí, para ele conseguir trocar a ferramenta sem ter que ficar desparafusando um monte de proteção, sem ter um trabalho danado para tirar essas proteções fixas, e para que o operador mesmo possa fazer a troca, para que não precise ser um manutentor vir fazer o procedimento de lote e fazer a troca, a gente desenvolveu um sistema que utiliza um relé de monitoramento de inércia ali. Por quê? O risco de esmagamento devido à movimentação da prensa, ela se dá por conta do giro do motor, Eu posso fazer a parada do giro do motor, mas por conta da inércia dele, ela vai fazer o ciclo, Eu não vou conseguir frear de forma eficaz a máquina. Por isso que eu não tenho um freio confiável nela. Eu posso mandar desligar o meu motor, eu posso mandar, se for um engate pneumático, eu posso desligar a válvula que faz o engate, que ainda assim ela vai terminar o ciclo. Então eu não tenho essa possibilidade de fazer um freio rápido ali na máquina. Agora, o que eu posso fazer é garantir que eu não tenho mais energia residual no meu sistema. Ou seja, eu quero fazer o acesso para trocar a ferramenta, eu faço o bloqueio do meu botão de emergência, que vai desligar o meu motor, e o meu motor vai demorar um tempo ali para parar por conta da inércia. Aí eu monitoro essa inércia. Existe esse componente aqui, que é o nosso relé de monitoramento de inércia. Eu ligo ele no motor, enquanto o motor estiver girando, o motor vai produzir uma tensão residual ali. Esse cara tem essa sensibilidade para detectar isso. Enquanto tiver tensão residual, ele não libera a porta, porque aqui eu não coloquei um simples sensor, mas eu coloquei uma chave de travamento. E a minha porta fica bloqueada, o operador não consegue acessar. Somente quando acabar toda a movimentação residual do motor, esse cara vai perceber, aí ele libera a porta, ela destrava. Uma vez que destravou a porta, o operador consegue fazer o acesso, só que com porta aberta, ele não consegue religar o motor. Então isso evita que
que recoloque a máquina numa condição de risco, né? Eu tirei toda a energia residual dela, eu tirei todo o movimento residual que tinha no motor, né? Esperei acabar isso. Eu não tenho mais esse risco por queda, eu não tenho mais esse risco por movimentação do martelo devido à sua fonte motriz, porque eu tirei todo esse residual de energia. Só que eu ainda tenho o risco de queda do martelo aqui pelo peso dele, né? Então eu preciso também tratar esse risco de queda do martelo pelo peso dele. E aí o que eu preciso utilizar é o nosso calço, ou seja, eu preciso atrelar esse calço ao procedimento. Sempre que eu vou fazer a troca de ferramenta, né, o operador precisa estar ciente desse procedimento, que ele precisa ir lá e calçar o martelo para que não exista esse risco de queda. Uma vez que ele calçou o martelo, ele pode tirar a ferramenta ali tranquilo, que esse calço, ele tem que ser suficientemente resistente para aguentar o peso do martelo, né? Tem que ser projetado para aguentar esse peso do martelo. Quanto maior a prensa, mais pesado vai ser, né? E mais robusto tem que ser o meu calço. E uma vez que eu calcei ali, eu posso trocar a ferramenta, a minha porta estando aberta, meu botão de emergência pressionado, eu não tenho risco de religar a máquina. Aí ele vai trocar a ferramenta, ele tem que remover o calço, né? Ele fecha a porta, rearma o sistema e aí sim ele consegue botar em operação de novo a máquina. Mas ela entrando em operação, a porta já trava e ele não consegue mais acesso a essa zona de risco. Só que existe também a possibilidade do operador esquecer o calço lá na máquina. Ele trocou a ferramenta e vai lá e liga a máquina. E aí isso iria ocasionar também uma situação de risco ali, né? Essa máquina fazendo a movimentação e de repente romper esse calço, né? Porque ele é projetado para aguentar o peso do martelo, mas não para aguentar a força motriz da prensa. Então, a gente também, para evitar esse tipo de acidente, a gente monitora esse calço com um sensor magnético. Ele vai ficar em algum local ali na máquina, de fácil acesso. Uma vez que o operador tirou ele e calçou a máquina, se ele não devolver ele no lugar, ele não consegue religar a máquina. Então tem o meu sensor que monitora esse calço, né? Uma interface de segurança aqui exclusiva para esse sensor, porque a gente está falando de categoria 4. 2 contadores em redundância monitorados, porque a gente está falando de categoria 4. Desligando a minha fonte de energia aqui, a minha fonte de movimento, que é o motor. Então aí eu já consegui tratar 2 riscos da máquina. Um que era o risco por movimentação do martelo, o outro que era o risco por esmagamento devido à queda do martelo. Agora eu tenho aquele problema lá da nossa quebra de biela e também da parte de trás, lá com a polia exposta. A nossa quebra de biela, a gente tem que fazer a proteção, uma para não cair essa peça e outra para ela não saltar para frente. Então a gente pode prender essa peça aqui com uma corrente, né? Se ela for espirrar, ela fica pendurada na corrente. E se esse cara tender a vir para frente aqui, a gente tem uma proteção aqui fixa, né? Que é capaz de sustentar, ela precisa ser projetada para sustentar essa queda, esse movimento de queda aqui, para que não atinja o operador. Então aqui são proteções fixas simples. Aqui a parte de trás também proteção fixa, porque é uma região que não há necessidade nenhuma de acesso do operador. Isso aqui ele só é removido por alguma manutenção, uma possível manutenção da máquina, né? Possível troca de correia, alguma coisa assim. Então ela não precisa ficar exposta, ela pode ser fechada. E aí essas proteções fixas eu atrelo ao procedimento de loto. Nessa máquina a nossa fonte de energia é elétrica, então o meu procedimento de loto ele deve ser feito na minha chave geral ali. Eu desligo a chave geral e bloqueio com o cadeado ali. Quanto mais estiverem 2, 3 pessoas trabalhando, cada uma tem que ter seu próprio cadeado e fazer o bloqueio aqui, beleza? Então essa é uma prensa de chaveta, ela é bem comum, né? O diferencial aí para essa adequação é a gente ter inserido esse conceito de trabalhar com monitoramento de inércia para tornar prático a troca de ferramenta, né? Para não depender de um manutentor para que o operador mesmo possa fazer e de forma rápida sem ter que ficar desmontando a proteção. Então esse é o diferencial que a gente desenvolveu para essa solução aí, né? Para realmente garantir a proteção da máquina e também facilitar a produtividade, facilitar o trabalho com ela.